Então, bom dia a todos. Com muita felicidade que nós começamos aqui mais uma reunião online através desse meio tão importante que é a internet. E hoje nós iremos nos ocupar com o capítulo 3 segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai, e em especial o item 19, que é a progressão dos mundos. O item 19 ela é uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris. E eu vou ler um pouco ela só para a gente entrar na nossa temática. Então ele diz assim: progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o termo das coisas é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Esse primeiro parágrafo é muito interessante, porque ele fala praticamente a mesma coisa que consta no Livro dos Espíritos. No capítulo a lei de destruição do livro 3º do Livro dos Espíritos, na pergunta 728, pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então a gente vê que é praticamente a mesma coisa que Santo Agostinho nos escreve, até porque ele passa muitas mensagens dos Espíritos. Então a gente vê, tentando entender essas duas frases aqui que eu já li para você, o que seria uma transformação e uma destruição, e o que isso tem a ver com o progresso dos mundos. São 3 palavras-chave que vão nos ajudar na reflexão de hoje. O progresso. O que vem a ser o progresso? Será que é fácil a gente dizer quando existe o progresso e quando não existe o progresso? Qual o critério que a gente vai utilizar para o progresso? Muitas vezes é comum da gente pensar que uma destruição ela tem uma conotação negativa. Geralmente, quando a gente utiliza o verbo destruir, a gente emprega uma vontade, sim, algo tanto. Só que a ação parece que ela ou um pouco melhor. Então, quando a gente pega assim, um exemplo bem do dia a dia, quando a gente pega um ovo e a gente quebra esse ovo, a gente aplica uma energia para quebrar aquela crosta do ovo e assim aparece a gema e tudo que está ali dentro. Aí que a gente, aplicando essa energia, a gente destruiu aquela crosta de ovo. A gente poderia também dizer que aplicando essa energia, a gente transformou aquela camada que estava na superfície do ovo simplesmente em pequenas partes, mudando aquele estado da camada do ovo com um pouco de energia. São 2 formas de dizer praticamente a mesma coisa, só que utilizando muitas vezes. Claro que tudo depende do contexto, mas aqui é importante da gente fazer esse comentário, porque a destruição ela é necessária para o progresso dos mundos. Mas que tipo de destruição? A destruição, no caso, ela se refere a uma transformação de diversas. E a gente comumente acha que muitas vezes nas nossas vidas a gente parece que dá um passo para trás. Quando a gente, por exemplo, quando a gente perde um ente familiar, quando a gente passa por alguma enfermidade, quando tem alguma tomada de decisão na nossa vida, que muitas vezes nós pensamos: nossa, eu não estou indo para frente. Nossa, realmente a minha
vida eu não sei por onde. Eu não sei se aquela tomada de decisão foi a melhor. Só que são esse tipo de experiência que, por um determinado tempo, por um determinado ponto de vista, parece um retrocesso para nós, na nossa visão de encarnado, que não temos a visão do todo. Nós vemos apenas um pequeno momento, um pequeno intervalo de tempo de toda a nossa reencarnação. Talvez se a gente visse o todo, como uma vez Steve Jobs falou, que nós só conseguimos entender a nossa vida olhando de trás para frente. Como que a gente vai poder ter uma noção do todo se a gente só pega uma pequena peça do quebra-cabeça? Um quebra-cabeça que na nossa vida pode ter milhões de peças, milhões de variáveis. Então, aquilo que pode ser um desvio de rota, nada mais pode ser do que um processo de transformação, que agora a gente talvez não entenda, mas que com certeza vão nos conduzir para o progresso, porque até mesmo aquilo que a gente pode considerar um mal se transforma em bem. A gente viu como Deus é poderoso, é a inteligência perfeita, superior de todas as demais, através das leis dele. Porque aquilo que para nós pode parecer um absurdo, pode parecer um mal, para Deus é uma pequena medida que depois, posteriormente, se transformará em bem. Então, as situações difíceis das nossas vidas, elas muitas vezes ocorrem para nos mostrar que nós somos mais fortes do que imaginávamos. Que elas vêm quebrar o nosso ser raso para mostrar o quanto profundo nós podemos nos tornar. E por que eu estou falando de nós individualmente, no tema de progressão dos mundos? Porque a progressão do mundo, ela começa nos indivíduos. Ela começa da individualidade para a pluralidade. Nós somos o mundo em si. Cada um de nós tem uma gama de experiências através das infinitas reencarnações. Então nós somos co-criadores. A nossa influência na Terra, os nossos outros, para com os nossos próximos e também para com os nossos próximos mais distantes, é muito grande. Deus permitiu que através deste corpo físico nós pudéssemos interagir, nós pudéssemos viver e cumprir o seu objetivo, que é o bem, a harmonia universal. Através de cada coisa que nós fazemos, cada profissão que a gente exerce, da família que a gente cria, de tudo aquilo que nós conseguimos fazer, através disso que a gente vai cumprir o objetivo de Deus. E é assim também que o mundo, os mundos vão crescendo, vão progredindo, não somente materialmente, mas sim moralmente. E é exatamente isso que Santo Agostinho comenta depois, na continuação dessa mensagem. Que ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. E é bonito da gente ver porque, se eu não me engano, na revista Espírita, no ano de 1860, em junho, Allan Kardec ele comenta sobre as habitações em Júpiter, e para isso ele se utiliza um pouquinho de uma explicação de como são os seres em Júpiter. É interessante ele dizer que os seres em Júpiter, os animais, que é uma palavra que ele não gosta de utilizar tanto, porque os animais eles são tão aperfeiçoados que aquilo que na Terra a gente chama de animal, em Júpiter seria um pouco impreciso, essa definição. E ele comenta que os seres, os animais, eles têm toda uma escala gradativa, passa as ligações das espécies, assim, as suas relações, e que eles vão evoluindo de planeta para planeta. Então o animal ele passa no planeta de primitivo, depois vai crescendo para um planeta de prova e expiração, depois vai para um planeta de regeneração, e, enfim, e vai para um planeta feliz, celeste. Ele vai nesse crescendo e ele vai se aperfeiçoando, passando por todas as experiências dele. A gente vê isso nas plantas também. As plantas que, por exemplo, existiam na Terra há milhares de anos, no período dos dinossauros, por exemplo, elas não são da mesma forma que
hoje em dia. A própria quantidade de oxigênio que existe na Terra hoje em dia não é a mesma que existia anteriormente. Os mosquitos, por exemplo, muitos insetos, eles eram infinitamente, quer dizer, infinitamente não, mas eles eram muito maiores do que hoje em dia, porque em função da quantidade de oxigênio na atmosfera que fazia com que o seu crescimento nas células fosse mais compensado. Então a gente vê que a Terra, ela muda também materialmente. A gente vê que nós também mudamos. É quase desnecessário comentar que nós, a população da Terra, todas as civilizações, elas mudaram ao longo dos milênios. E isso tudo é providencial. E é nesse ponto que a gente vê que, por exemplo, as crianças que nascem hoje, elas não têm a mesma inteligência do que as crianças que nasceram há 30 anos atrás. Elas não falam dos mesmos assuntos do que as crianças que nasceram há 20, 40 anos atrás. Toda essa compreensão, todo esse entendimento, as aptidões que elas trazem, os questionamentos, é tudo diferente. Tudo isso mostra o quão bem cuidados nós estamos sendo pelos espíritos superiores, porque isso é providencial. Tudo isso tem um objetivo. A gente vê que a ciência materialista, que é o paradigma atual, ela comprova as leis de Deus, mesmo não querendo, ou mesmo não admitindo, mesmo não sabendo. Por quê? Porque todas as leis materiais, que a física, que a química estuda, e tantas outras ciências naturais, elas estão estudando aquilo que Deus ele já tinha criado e que foi administrado pelos espíritos superiores. Então, Allan Kardec, ele nos mostra que o objeto de estudo da religião e da ciência, ele tem a mesma origem, que é Deus. Porque, afinal, tudo que existe foi criado por Deus. Então, eles têm o mesmo princípio. As leis naturais, como, por exemplo, da gravitação universal, da mesma forma como a lei de amor, elas têm muitas semelhanças. Essa questão da atração, da repulsão. Nós percebemos aí que as leis morais e as leis materiais, nós só estamos começando aos poucos a perceber, e ainda com muita imprecisão. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos comenta que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas, não em somente uma época da humanidade, mas em todas. Porque o entendimento que nós temos através do Espiritismo das leis que regem o mundo espiritual e a sua relação com o mundo material é o que fornecerá uma aliança entre as duas. Porque o exclusivismo de uma parte e a prepotência de outra, em querer achar que somente eu possuo a verdade, faz com que nós não percebamos tudo aquilo que existe e que vem de Deus. E é por isso que o Espiritismo é a chave de tantos mistérios, como, por exemplo, o da progressão dos mundos. Que não somente através dele as máximas do Cristo serão entendidas, mas todos os fenômenos espirituais da humanidade. Então a criação, tudo que Deus faz, tudo que nós conseguimos perceber com os nossos olhos, ela não deixa de ser menos bela porque Deus não criou tudo pronto. Ela se torna mais bela ainda porque através das suas leis perfeitas, tudo se relaciona, tudo coopera entre si. Nós percebemos que existe um encadeamento de elos que transcendem aquilo que a mais refinada inteligência encarnada pode compreender. O mundo, a nossa Terra, como Emmanuel nos conta no A Caminho da Luz, no começo, diz que Jesus moldou a Terra, plasmou junto com seus emissários mais próximos. O mundo ele foi planejado pelas inteligências divinas, cujo saber abrange o infinito de todas as coisas. Na Revista Espírita, no ano de 1859, se eu não me engano, o Espírito Jorge, ele passa uma mensagem a Allan Kardec, referindo sobre esse momento de transição de um espírito superior para um espírito puro. O que ele sente, o que ocorre. Claro que com a nossa linguagem é quase que impossível tentar explicar esse fenômeno.
mas ele dá uma explicação muito interessante. Ele diz que o entendimento desses espíritos de superiores para o espírito puro, ele abrange o infinito de todas as coisas. Os conhecimentos que eles têm sobre tudo é infinito. Então, por exemplo, se a gente quisesse perguntar uma questão sobre medicina, sobre física, sobre moralidade, sobre qualquer coisa que a gente possa imaginar, eles vão conseguir falar infinitamente sobre isso, porque eles sabem de tudo, que é dado à criatura saber. Então, quando eles veem a Terra, por exemplo, a sua visão abrange todos os processos que a Terra vai passar. E isso a gente está falando de seres que têm um amor infinito nos seus corações. Jesus Cristo, que é o nosso governador espiritual, ele também tem o seu ministério. Não exatamente como na Terra, mas a gente sabe que tudo que é bom, tudo que fomenta o progresso, primeiramente existe no plano espiritual e depois é passado aqui para a Terra. Então, a organização política aqui da Terra, ela é muito semelhante com a organização política do plano espiritual, claro, com as suas evidentes nuances e mudanças. Então, cada planeta tem o seu governador, com seus ministros, com as suas pastas, com seus gabinetes. E Buda, Sócrates e Zoroastro, por exemplo, são alguns ministros que o Chico Xavier nos passou uma vez, numa entrevista. Então, a gente vê que os próprios ministros do Cristo já vieram à Terra, inclusive o próprio governador, para nos dar o exemplo. A gente já parou para pensar, talvez, quem é que está controlando agora a rotação da Terra em relação ao Sol? Será que tem algum encarnado que consegue fazer esse tipo de controle? Será que o posicionamento da Terra, da Terra mesmo, em todo o sistema solar, a temperatura do núcleo da Terra, todas as guerras que existem, todas as descobertas, os avanços dos mais variados setores do saber humano? Será que tem algum ser humano ou alguma organização aqui na Terra, encarnada, que possa ter uma noção bem exata sobre isso? A gente vê que existem certas coisas que ultrapassam o nosso conhecimento e a nossa capacidade intelectual. Só que não há nada que não esteja sob a supervisão, sob controle das inteligências divinas. Elas estão a par de tudo que acontece no globo. E interagem no planeta através dos seus intermediários, cumprindo assim as ordens divinas. Divaldo Franco fez uma palestra há pouco tempo em Mato Grosso, se eu não me engano, e nessa palestra ele afirma que a enfermidade que agora está nos assolando nesse instante na Terra foi uma medida do mais alto para que uma terceira guerra mundial fosse impedida, devido ao uso de armas nucleares que poderiam prejudicar o globo de tal forma que o avanço da humanidade seria postergado infinitamente, indeterminadamente. É importante da gente pensar nisso, nesse momento agora da Terra, de transição planetária, no qual ela se direciona a um patamar mais alto na escala evolutiva dos mundos. É um instante muito especial, porque nele, muitas fábricas que antes produziam automóveis, agora estão cedendo suas instalações para salvar vidas, através da produção de aparelhos respiratórios, por exemplo. Muitos pais que reclamavam que mal tinham tempo para cultivar o seu amor com seus familiares, agora eles receberam essa bênção divina para passar um tempo precioso em família. Nesse instante que o nosso planeta passa, nós todos somos convocados a olharmos para nós mesmos, a refletirmos sobre a importância de tantas coisas da nossa vida, que muitas vezes achávamos indispensáveis. Nos mostra a importância das pessoas na nossa vida através da solidariedade. As nações são convidadas a se ajudarem mutuamente. A gente vê o valor da gratidão, o quão somos vulneráveis e que todos nós precisamos, de uma forma ou de outra, de todos nós, para vivermos. Muito aprendizado é oferecido agora à humanidade. Aquilo que não conseguimos ver a olho nu,
causa tanta mudança nos nossos hábitos, nas nações de todo o globo? Situações que ontem a gente achou que talvez não tinha como ocorrer, hoje espalham-se o mundo afora. As pequenas coisas que a gente não consegue ver, elas repercutem no nosso interior e exteriorizam-se aos nossos olhos. A semente, a natureza nos dá um exemplo disso, como por exemplo a semente que necessita germinar no fundo da terra, onde nenhum de nós consegue enxergar, ela se desenvolve, ela se expande no solo e ela se ergue como uma bela flor. O fermento que se mistura na massa, que fica invisível aos nossos olhos, ele dá o crescimento, que para se transformar em pão necessita do estímulo do calor. A pérola, ela só vai revelar a sua beleza depois de permanecer longo tempo no interior de uma ostra. Da mesma forma, o entendimento das leis morais através do Evangelho de Jesus Cristo entra em nós de muitas vezes de uma forma despercebida, invisível aos nossos olhos. E depois de um tempo, essa semente, ela germina em nosso coração. Ela cresce com o calor das provas e revela sua beleza e poder a todos, como uma bela flor que nós podemos entregar a todos aos que estão ao nosso redor. E é dessa forma que a gente vê que um dia, na Terra, tudo aquilo que ontem nós achávamos que jamais aconteceria, um dia vai se multiplicar em todo o território da Terra. Aquilo que a gente não consegue ver a olho nu causará tanta mudança nos nossos hábitos, na nossa rotina, na nossa forma de ver a vida e principalmente de senti-la e de compreendê-la. A solidariedade será a tônica das nossas ações. E é assim, e é por isso que eu estou falando sobre moral aqui na Progressão dos Mundos. Porque é dessa forma que nosso planeta irá se transformar, que muitas coisas necessitarão ser destruídas. Tudo isso segundo as leis de nosso Pai. Por isso que a gente vê que está tudo seguindo o encadeamento. Está tudo seguindo uma progressão. Tudo está sob controle. Mesmo que a gente ache que não tem como mais. A gente tem que se lembrar que existem inteligências que nos amam, que o bem, ele pode muito mais do que a gente consegue imaginar, que não há nada que consiga ser maior do que o amor de Deus. Então, é com essa reflexão, com essas pequenas encadeamentos aqui desse texto que o Agostinho nos traz, que eu queria trazer um pequeno poema do livro Assembleia de Luz, pela Maria Dolores, que diz assim, o título é Transição. O mundo, em múltiplas crises, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade, sob vasta escuridão. A bordo, somente a fé. Não se alarma e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos, surgem cruéis desavenças. Discutem pessoas tensas quanto às rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes. Todos parecem doentes, sem coragem de esperar. Corriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria, ruge em torno a ventania. Fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense nos outros. A multidão se atropela, clamando por bagatela. Ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje, em transição desmedida. É a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofres as farpas da sombra, em tua própria vivência. Usa a luz da paciência. Com essa luz vencerás. Então, este lindo poema que Maria Dolores nos traz faz com que a gente reflita. Fico até sem jeito de falar depois desse poema, né? Porque com a moralidade, com Jesus no nosso coração, com a fé em Deus, a gente consegue passar por qualquer desavença,
por qualquer problema, por qualquer situação. Então, nesses momentos de transição planetária, é sempre bom lembrar da esperança, porque logo, logo, a Terra ela vai estar passando por uma fase tão boa, que muitos de nós, se não muitos dos nossos familiares, vão poder presenciar isso, seja no plano espiritual, seja aqui na Terra novamente. Para muitos daqui a algum tempo, para outros, se você ser mais rápido, a gente vai ver que tudo aquilo que nós falamos aqui no Gama, que nós sentimos nos nossos corações, vai florescer em nós. E a gente vai ver que a humanidade ela vai, um dia, dar as mãos com Jesus. Então, eu agradeço essa oportunidade